Boa noite. Boa noite. O Brasil acorda com saudade de Silvio Santos. Amigos, artistas e admiradores celebram a vida do apresentador. O comunicador que durante 60 anos se divertiu trabalhando. Que levou música, sorriso e alegria para milhões de famílias. E embalou com bordões inesquecíveis o Domingo dos Brasileiros. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer ser gozado? Vamos abrir as portas da esperança. Valendo R$500 milhão. Qual é a resposta? O que vocês acham? Namoro ou amizade? Nossos repórteres contam a história de um mestre do auditório, o camelô que ajudou a construir a história da televisão. E morreu hoje aos 93 anos. O Jornal Nacional começa agora. E Silvio Santos vem aí. O apresentador Silvio Santos, querido por milhões de brasileiros, morreu hoje de madrugada depois de ficar quase 3 semanas internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Aos 93 anos, ele se recuperava de uma infecção por H1N1. No meio da tarde, o corpo de Silvio Santos saiu do Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo. Longe da imprensa, sem que tenha se visto movimento de amigos ou familiares, sem informações de para onde ele foi levado. Tudo como ele queria. Em uma carta, a família Bravanel explicou os pedidos de Silvio para quando sua morte chegasse. Ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Pela tradição judaica, o enterro deve acontecer o mais rápido possível, mas também pela tradição judaica, os enterros não acontecem aos sábados até o pôr do sol, dia de descanso dos judeus. O hospital confirmou a morte de Silvio Santos com uma nota curta. Os médicos disseram que ele faleceu às 4h50 da manhã em decorrência de uma broncopneumonia por causa de uma infecção por influenza. Essa era a segunda vez que Silvio estava internado em menos de um mês por causa da influenza, por causa do vírus H1N1. Em 18 de julho, ele chegou ao hospital. Recebeu alta 2 dias depois. O apresentador voltou a ser internado no dia 1º de agosto e permaneceu internado por 16 dias até a madrugada de hoje. Não haverá velório. O enterro vai ser restrito às pessoas mais próximas, em lugar e horário que a família quer manter em sigilo. Silvio Santos parte como pediu, discretamente, para que a gente guarde na lembrança outros domingos. Aqueles em que ele preencheu as tardes dos brasileiros com festa, riso e alegria, enquanto ajudava a criar a televisão brasileira que conhecemos hoje. Eu falo ao vivo da porta da casa do apresentador Silvio Santos, na zona sul da capital paulista. Pela manhã, o SBT divulgou uma nota que diz o seguinte: hoje, o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. E finaliza: descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. E agora há pouco, a emissora publicou uma foto de Silvio Santos, acompanhado da mulher Iris Abravanel e das 6 filhas dele. Eu volto com vocês, Trali e Renata. Obrigado, Bruna. Boa noite. Durante mais de 60 anos, Silvio Santos levou alegria e diversão para os domingos de milhões de brasileiros. Dono de uma gargalhada inconfundível, sabia rir de si mesmo e comandar o auditório com maestria. Basta uma risada. E todo brasileiro sabe de quem se trata. A risada mais famosa do país. Símbolo de diversão garantida, de alegria contagiante. A marca registrada de Silvio Santos. Rio de Janeiro, tradicional bairro da Lapa. Era 12 de dezembro de 1930, quando os imigrantes Alberto e Rebeca tiveram seu primogênito, Senor Abravanel. O nome artístico veio anos mais tarde, quando participava de concursos de radialista e locutor. Como ele ganhava tudo, foi proibido de concorrer. Se com um nome diferente podia participar, por que não inventar? Nascia Silvio Santos. Inventar estava no sangue.
O jovem de 18 anos foi servir o exército na escola de paraquedistas. Aos domingos, nada de folga. Lá ia Silvio trabalhar numa rádio, de graça. Passou por várias emissoras até chegar numa rádio de Niterói. Nem quando já era locutor famoso na Rádio Nacional em São Paulo, deixou de inventar. Como o salário não era suficiente, criou uma revista de palavras cruzadas. Para a televisão, ele também levou essa capacidade de transformar oportunidade em sucesso. Vamos Brincar de Forca foi o primeiro programa que apresentou na TV Paulista, Canal 5. Tudo ia muito bem, mas ele queria mais. Resolveu comprar 2 horas da programação. Era o primeiro passo para criar o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornou o mais famoso do Brasil. A TV Paulista virou TV Globo. O programa Silvio Santos continuou no ar e conquistou um marco histórico ao ganhar na audiência do Jovem Guarda, que era uma atração comandada por Roberto Carlos. O programa líder de audiência ficou no ar durante 11 anos na TV Globo. Senhores telespectadores, estamos apresentando pela Rede Globo de televisão. Nos primeiros anos era exibido só em São Paulo, mas a partir de 1969 passou a ser veiculado em rede nacional. Todo o Brasil, pela Rede Globo de televisão, o Boa Noite, Cinderela. O show de variedades com participação do auditório tinha quase 8 horas de duração e até ajudava a promover as novelas da Globo. Em 1976, entrou no ar sua emissora própria, o canal Estúdio Silvio Santos, a TVS. Em 1981, ganhou a concessão de 4 canais que formariam o Sistema Brasileiro de Televisão. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos. A irreverência foi sempre uma marca de Silvio Santos. E tem como não ficar alegre com esses aviõezinhos? Olha lá o primeiro aviãozinho. Aê! Dinheiro. Olha lá. Aê, 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 aê. Música. Ellen, qual é a música, Ellen? Competição. Vamos ver quem vai ganhar. Sonhos. Vamos abrir as portas da esperança. E amor. Namoro, amizade. Namoro. Silvio Santos soube transportar para a telinha os temas que mais aguçam o interesse humano. Sempre de uma maneira leve e bem-humorada. Qual é o pão que não alimenta ninguém? Qual é o pão? Pão duro. Aí. Mas enquanto Sem limites para divertir o auditório, Silvio Santos se sentia em casa quando estava no palco. Tudo fazia parte do show de Silvio Santos. Em 1988, o apresentador foi diagnosticado com um tumor na garganta e enfrentou o risco de perder uma de suas marcas, a voz. Ele se afastou do programa para se tratar e voltou semanas depois recuperado. Em 2013, fez tratamento para combater um câncer na próstata. O famoso apresentador recebeu vários convites para se candidatar a cargos políticos. Em 1989, Silvio Santos se candidatou para a presidência da República, 15 dias antes da votação. Amanhã, o candidato Silvio Santos estará na televisão a partir do meio-dia e depois no horário a partir das 8h30. Mas, faltando uma semana para a eleição, a Justiça Eleitoral cassou a candidatura de Silvio Santos porque o partido dele, o PMB, não tinha feito convenções para referendar o nome dele como candidato, como mandava a lei. Em outras eleições, também chegou a receber convites, mas nunca mais se candidatou. Deixou definitivamente a política de lado para se dedicar ao que fazia de melhor. Carapicuíba! Todas as caravanas juntas! Bem, obrigado, muito obrigado, muito grato. São muito gentis, são muito amáveis e são muito simpáticas, não é verdade?
Tanta alegria assim só podia dar samba enredo. O sorriso do patrão tomou a Marquês de Sapucaí na homenagem da escola Tradição. Vamos cantar, vamos sorrir, é domingo, é alegria. Quem que tem? Silvio Santos vem aí. E mesmo quando o assunto era sério, Silvio Santos não perdia o bom humor. Foi com piada que mostrou o alívio ao ter de novo nos braços a filha sequestrada. Esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. 2 dias depois, um dos sequestradores, fugindo da polícia, foi para a casa de Silvio Santos e fez o apresentador refém. A cobertura ao vivo parou o Brasil. Silvio Santos ajudou na negociação com a polícia. E depois de 7 horas, sob a mira de uma arma, o apresentador apareceu com o sorriso de sempre. O negócio de Silvio Santos era mesmo se superar na arte de divertir e rir de si próprio. E se arriscar na sinceridade das crianças. É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos! Vamos então receber aqui o Tony Ramos. Silvio Santos sabia reconhecer os talentos da concorrência e premiá-los. Quem faz televisão, e você é nosso mestre, sabe disso, televisão é o imponderável dentro do ponderável. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Por causa da pandemia, ficou afastado das gravações por mais de 1 ano, algo inédito desde a estreia dele na TV. No começo de 2021, Silvio tomou a primeira dose da Coronavac e depois a segunda. E voltou à TV em julho de 2021 com o humor de sempre. Eu vou lembrar, faz 1 ano e meio que eu não passo na porta do SBT. 1 ano e meio, eu fiquei 1 ano e meio no asilo de velho. Não me aceitaram. Semanas depois teve Covid, foi internado, se recuperou. Depois da pandemia voltou a gravar, mas não no ritmo de antes. A filha Patrícia foi quem passou a comandar o programa Silvio Santos. Apesar de não anunciar oficialmente a aposentadoria, Silvio parou de gravar em setembro de 2022. Comemorou os aniversários seguintes afastado dos estúdios. As filhas passaram a cuidar dos negócios na frente e atrás das câmeras. Ele teve 6 filhas, 4 com a atual mulher, Iris Abravanel, e 2 com a primeira esposa, Cidinha, que morreu de câncer em 1977. A maioria das herdeiras trabalha no SBT. Eu tô gostando de fazer o roda-roda. Tá? Tô gostando. Ah, que moleza, né? E você, Patrícia? Eu tô amando ser apresentadora. Tem coisa... Elas dividiram o palco com o pai diversas vezes. Vamos lá, quando quiser, tira. Vai. Vai. Tá, tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, tchau. No aniversário de 60 anos do programa Silvio Santos, em junho de 2023, estavam todas lá, junto com a mulher de Silvio, Iris. O SBT fez uma edição especial e relembrou os principais quadros do programa. Vamos abrir as portas da esperança. Pessoas que se destacaram foram convidadas para ir ao palco. Ficou brava, falou? O diabo falou que faltava um parafuso para mim. Na recordação do show de calouros, houve uma homenagem aos jurados que já se foram. A ausência do apresentador foi sentida pelo público e pela família. É uma saudade boa, não sei o que é, mas é um programa que emociona mesmo. É difícil de lidar. Silvio assistiu à comemoração de casa e a filha compartilhou o vídeo. Também foi nas redes sociais da família que o público acompanhou outros momentos da vida do apresentador. No aniversário de 93 anos, saiu para receber os parabéns de um grupo de fãs que foi para a porta da casa dele, no bairro do Morumbi. E que vocês continuem com saúde e que cheguem aos 93 anos, que é um bocado de anos. Por mais de 60 anos foi assim. No estúdio ou fora dele, Silvio Santos nunca abriu mão da irreverência que o consagrou. Nós temos que começar o programa com alegria, né? Todo mundo tem que sorrir. E para sorrir, a coisa mais fácil do mundo é fazer assim, quer ver? Então, podem sorrir, vamos lá.
Silvio Santos começou a trabalhar como camelô no Rio de Janeiro e desde o início mostrou um talento gigante como empreendedor. Personalidade do ano? Muito obrigado. A gravação da entrega do Prêmio Roquete Pinto em 1970 retrata bem os dois lados de Silvio Santos. O apresentador, que foi parte fundamental da história da televisão brasileira, e o homem que conseguiu subir na vida por conta própria. A gente dá 3 e só recebe 1, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Foi assim desde o começo. Num ambiente bem distante da telinha, o primeiro teste para o talento de Silvio Santos foi nas ruas do Rio de Janeiro. O ano era 1945. Os brasileiros iam votar depois dos anos da ditadura Vargas. Silvio, então, decidiu vender capas para títulos de eleitor e canetas. Precisava do dinheiro para ajudar nas despesas da família. E para chamar a atenção da clientela, o então camelô fazia truques de mágica. Só parou quando foi flagrado pela fiscalização. A voz e o jeito de Silvio Santos chamaram a atenção do fiscal, que deu a dica para ele: ser locutor de rádio. Silvio seguiu o conselho e venceu o primeiro concurso de que participou na Rádio Guanabara. Logo passou a trabalhar também em outras rádios. Nas viagens de barca entre o Rio e Niterói, que fazia para ir ao trabalho, sentiu falta de uma distração para os passageiros e teve a ideia de instalar um sistema de som no transporte. A novidade era para divertir e, nos intervalos, anunciar produtos. A empreitada deu lucro durante 3 anos, até que a barca quebrou. Silvio decidiu ir para São Paulo e atuar mais uma vez como locutor de rádio. Para melhorar a renda, também criou uma revista com palavras cruzadas, passatempos e anúncios. A mente de empreendedor não parava de inventar e Silvio iniciou um novo projeto aqui na capital paulista. Foi em frente à igreja de Santa Cecília que ele começou a montar shows de circo. O espetáculo fez sucesso e passou a ser apresentado também em outras cidades. Era a caravana do Peru que Fala. Silvio disse que ganhou esse apelido porque, pelo menos naquele tempo, era tímido, precisava falar muito e ficava vermelho quando estava em público. No fim dos anos 1950, surgiu outra oportunidade que definiu os rumos da carreira dele. Silvio assumiu o Baú da Felicidade. Roda, vamos lá, quero ver, roda o avião. Vamos ver quantos... Aí vai rodando, vamos lá. O negócio, que era do locutor Manuel de Nóbrega e de um sócio, estava em crise. Mas o apresentador viu ali mais uma chance. Os clientes pagavam parcelas mensais para receber um baú de brinquedos no fim do ano. No começo, ele e a mulher faziam as embalagens para entregar. Com o tempo, Silvio diversificou o negócio e passou a oferecer baús também de outros produtos. Assim, o homem do baú fundou a empresa Silvio Santos. Quando estreou na TV Paulista, na década de 1960, Silvio criou programas para entreter e dar prêmios. Aposta 500, que é mais. Vamos ver, é mais ou é menos? É mais! Novos negócios foram surgindo. Entre eles, construtora, concessionária de carro e seguradora. Na década de 1970, o Grupo Silvio Santos já tinha 10 empresas. Trabalho era o que não faltava. O determinante para o meu sucesso foi o meu trabalho. Trabalhando muito, a gente consegue sucesso. É claro que tem alguns fatores, mas os fatores são subjetivos, como sorte. Depois veio a aquisição do primeiro canal de TV, seguido por outros que formam o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A facilidade para se comunicar de forma simples, direta e de ser entendido por todo mundo era um dos principais trunfos. Essa namorada antiga aí. Namorada antiga é isso que dá. As carreiras de apresentador e de empreendedor andavam juntas. Silvio era o animador do programa. Vai, Maria Eduarda, 3 marteladas você ganha. 1, 2. Ah, você não sabe nada, quem que é? E ao mesmo tempo, o patrão. Mas na década de 2000,
Um dos empreendimentos de Silvio Santos, o Banco Pan-Americano, viveu uma crise financeira que colocou em risco as outras empresas do grupo. Em 2011, o banco foi vendido. Mas isso não tirou o bom humor habitual de Silvio Santos. Boa noite, muito obrigado pela recepção. Se eu vendi o banco, qual banco de Jardim? Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, para que eu vou ficar com o banco? Hoje, além da TV, o Grupo Silvio Santos tem empresas do ramo imobiliário, de capitalização, cosméticos e hotelaria. Silvio chegou a brincar em entrevistas dizendo que era um bom comerciante e que tinha conseguido transformar o Silvio Santos num produto de sucesso. O Cenoura Bravanel tem o Silvio Santos como produto. Então o Cenoura Bravanel administra o Silvio Santos. Dizia também que não deixava nenhuma voz falar mais alto do que a intuição e dava um conselho a quem quer vencer na vida. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Muito antes das ideias de empreendedorismo serem mais difundidas no país, Silvio Santos já se orgulhava da própria trajetória. Sucesso que ele atribuía à dedicação, ao trabalho e à força de vontade. Trabalhando de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo. Estou fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Olha como é que é. É pulando aí, ó. Ele se divertia muito, se divertia. Os bordões eram uma das marcas do Silvio Santos. Foram muitos e os mais variados. Frases que estão vivas na memória afetiva dos brasileiros. O Silvio Santos fala, não fala. Quem falava isso era o Chacrinha? Ô Chacrinha fala, não fala. Era eu que falava? Eu esqueci. Falar é talento de muitos. Mas ele tinha um jeito só dele. Está certo disso? Posso perguntar? Valendo 100 mil, qual é a resposta? Certa resposta. Na boca do Silvio, uma frase virava hit, que a gente decora. Pablo, qual é a música, Pablo? E ele simplificou o amor. Ariane, é namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Ai. Revelou os nossos desejos. Vamos abrir as portas da esperança. Criou suspense. Bom, a pista é comida. Tempo. Fez a gente rir das nossas preocupações. Quem quer 100 cruzados? Quem quer 100 cruzados? Quem quer 100 cruzados? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Se alguma tristeza eu tinha, ela ia embora vendo o Silvio Santos. Ela ia embora. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Viva o Silvio Santos. Um abraço forte pro Silvio Santos. Bordões, onde ele vai viver para sempre. Não é, Lombardi? Certo! O Silvio Santos sabia o que fazia quando se repetia incansavelmente. Ele conhecia como poucos a arte de criar um bordão. Aquela palavra que imprime uma marca, a frase que traz instantaneamente a presença de alguém. Coisa mesmo para um mestre do programa de auditório, onde, aliás, ele parecia viver. Foi a casa dele, por quase 60 anos, tempo em que ficou no ar. E sempre muito perto, rodeado do público que o consagrou. As colegas de trabalho, só para não perder o bordão. Chama aqui que é o aviãozinho. Joga aqui ou joga lá? É na frente! Na frente, na frente. É no meio, é no meio.
É no meio aí, é no meio aí. Quando tá passando algum cliente meu que olha para mim, meio que não me percebeu ali, onde eu trabalho no quiosque, né? Aí o cliente passa e, oi, tudo bem? Aí a pessoa olha, dá risada, cumprimenta. Esse animador, como ele dizia, preferiu sair sem se despedir. O público, íntimo, fica com a imagem dele vivo. Ele vai deixar um legado muito grande, nós vamos sentir muita falta dele. Silvio Santos vem aí, lá, 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 lá. Ele era um povão, ele era humilde, ele gostava de todo mundo. Ele fazia o programa dele, todo mundo amava o programa dele, ele é uma pessoa muito legal. Ei, você aí, me dá dinheiro aí, ho, 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 ho. Acho que ele pegou muitas gerações, né? E muito importante para o nosso divertimento, né? Para o nosso entretenimento. Então, quando você fecha o olho e lembra do Silvio, qual a imagem que vem para você? Rindo, sempre. Sempre vai ser rindo. Muito bom. Estava na música tema do programa. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Se a alegria era um propósito de vida, Silvio Santos cumpriu. Homem mais bonito. Tem homem mais bonito do que eu? O espelho respondeu. Ai, no eixo. O espelho respondeu. No eixo. Ao longo de todo o sábado, amigos e artistas lembraram momentos inesquecíveis da carreira do Silvio Santos e de como ele influenciou a televisão brasileira. Colega e, mais do que isso, amigo de uma vida inteira. O humorista Carlos Alberto de Nóbrega chorou ao falar sobre Silvio Santos. Foi realmente um choque hoje de manhã quando eu recebi a notícia que o meu amigo foi embora. A vida na televisão vai continuar, porque outros artistas virão. Mas o amigo, nunca mais. Vai ficar só saudade. Antes de se apresentar num show em Chapecó, Santa Catarina, Roberto Carlos comentou a morte de Silvio Santos. Tem tanta coisa para falar do Silvio, né? Tanta coisa boa, tanta coisa bonita, tudo aquilo que o Silvio representa para nós. Enfim, o grande professor dos apresentadores de televisão, sabe? E uma pessoa também maravilhosa. A apresentadora Eliana, que durante 15 anos dividiu os domingos com Silvio Santos, se emocionou. Foi uma pessoa que realmente me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje como comunicadora. Calma. Porque toda vez que vem a tristeza, eu preciso lembrar que ele era só alegria. Eliana! Eliana! Eu nunca mais vou te esquecer. Silvio Santos, ele deixa um legado de alegria, de um domingo solar, feliz. E, sem dúvida alguma, para mim, foi e sempre será um grande mestre. E eu sou muito grata a ele e sempre serei. A atriz Maísa postou nas redes sociais: o Silvio deu asas para o meu sonho, que era apresentar um programa de TV. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Celso Portiolli também usou as redes sociais. Disse que Silvio Santos revolucionou a televisão e que foi abençoado por aprender e crescer ao lado dele. Silvio Santos foi o primeiro a entender o veículo televisão no Brasil de forma integral, orgânica, intuitiva e intelectual. Hoje é um dia muito triste para mim e para o Brasil, porque o senhor Abravanel faleceu, mas o Silvio Santos não. Ele nunca vai morrer no coração, na mente de todo esse povo brasileiro. Meu coração está dilacerado mesmo nesse momento com a partida dele e aquela sensação de perdi um pai.